Então, Marcos capítulo 1, diz assim, ó: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Escribas eram os professores da lei, eram os ensinadores, certo? E a multidão, eles percebiam que Jesus, ele ensinava de maneira diferente, porque os escribas falavam da parte de Deus, não podia ser diferente. Jesus falava da sua própria parte, certo? Versículo 23: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que quer dizer isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele atraía multidões para ouvi-lo. No ministério de Jesus, chegou determinado momento que era tanta gente, que quando ele fazia um milagre, ele pedia que não divulgassem a pessoa que havia sido curada, que não falasse aquilo para ninguém, porque chegava um momento que ele não tinha mais como entrar nos povoados, nas cidades, de tão grande era a multidão. E aquilo, num certo sentido, por algum momento, ou algumas vezes, aquilo atrapalhava ele. Porque lembra, Jesus, ele veio para pregar o evangelho, ele veio para salvar. Jesus não era um curandeiro. Não. O propósito de Jesus a vir nessa terra, todo o texto, tanto do Velho como do Novo Testamento, ele, quando fala a respeito da vinda do Messias, fala a missão do Messias, que era salvar pessoas. E por conta disso, Jesus era muito criticado pelos seus opositores, como amigo de publicanos, de pecadores, que andava com os beberrões, com os comelões. A fama de Jesus era uma fama que, sabe, olhando pela perspectiva humana, se você fosse olhar por aqueles que rejeitavam, Jesus era um impostor, um embusteiro, um mentiroso. Mas como ele disse certa vez, né, que os milagres dele justificavam aquilo tudo, que ele não podia ser um impostor diante de tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas eu quero trazer a cada um de nós para uma reflexão hoje, invertendo um pouco essa ordem, porque Jesus veio nos salvar, e ele fez isso. Jesus, ele andou na nossa direção. Aliás, a principal mensagem do cristianismo não é o homem em busca de Deus, mas é Deus em busca do homem. Essa é a marca da fé cristã, porque o cristão entende que por mais esforço e dedicação que um ser humano possa fazer, sem a graça de Deus que está em Cristo Jesus, essa pessoa não vai conseguir. Essa é a mensagem. Então Jesus veio fazer isso e fez. Mas a pergunta que eu quero inverter hoje era: por que as pessoas gostavam tanto de estar com Jesus?
O que é que havia em Jesus que atraía essas multidões? Você parou para pensar nisso? O que é que eles viam em Jesus? Porque vamos concordar, havia coisas, aliás, tudo em Jesus era atrativo. Tudo em Jesus era atrativo. Jesus não era atrativo para quem não queria abrir mão da sua vida, como ele vai dizer em João capítulo 3:19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, crianças queriam estar com Jesus. Olha, criança não gosta de gente arrogante, prepotente. Criança não gosta de gente pesada, mano. Tem gente que é carregado, né? Meu Deus do céu, você conversa com ele, 2 minutos ele rouba toda a sua graça, toda a sua alegria. Jesus não era assim, porque criança não gosta de gente assim. Essa é uma marca de Jesus. Isso é uma marca. Mas o que havia em Jesus? Olhando nesse texto, eu quero pensar umas lições aqui que eu acho muito valiosas para nós. Jesus ele está em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. Jesus, ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém de Judá, mas viveu a vida inteira em Nazaré, na Galileia. Por isso, ele ser chamado Nazareno. E a Galileia era um dos lugares, vamos dizer assim, dos 3 lugares, né? Judéia, Samaria e Galileia. Galileia era o lugar mais pobre da Palestina. E Nazaré era um dos povoados ou cidades mais pobres dessa região mais pobre. Era insignificante. Quando alguém foi falar de Jesus, né? Filipe disse assim: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Essa era a fama dos nazarenos. Porque não se esperava nada de bom dali. Só que Cafarnaum já era uma cidade um pouco melhor. E Jesus, ele faz a sede dele em Cafarnaum. Ele roda, ele vira, ele anda em vários, né? Porque Jesus não andou muito mais do que, eu acho que o mais distante que Jesus foi 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros. Ele não ia muito mais do que isso, porque ia a pé também. E aí, quando souberam que ele estava em Cafarnaum, numa sinagoga, e ele entrou lá para ensinar, o prédio estava lotado, o prédio estava cheio. E o que atraiu essas pessoas a ele? Há muitas lições aqui. Quando ele estava ensinando, trouxeram um homem possesso. E esse homem, versículo 24, os demônios que estavam nele, perguntou para ele: que temos nós contigo? Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Eles estavam interessados em Jesus, essa multidão atraía, porque Jesus tinha autoridade naquilo que fazia, naquilo que falava, naquilo que ele era. As pessoas, às vezes, por desconhecer Jesus, têm uma ideia errada. Olham para Jesus como se Jesus fosse um coitado, uma vítima que foi condenada a uma cruz por ser uma pessoa boa. Mas isso não condiz com a pessoa de Jesus, porque Jesus é aquele que detém toda a autoridade. E isso era perceptível.
Jesus, ele tinha autoridade sobre o mar, nas tempestades, sobre o vento, sobre a sua criação, peixe. Jesus tinha autoridade sobre a morte. Jesus tinha autoridade sobre o ensino. Olha como isso é forte. Gente, Jesus, ele não veio dar uma sugestão. Ele veio dizer o que tem que ser feito. Isso é forte. Olha, se Jesus não fosse quem ele era, poderíamos dizer que ele era o homem mais arrogante que já pisou nessa terra. Porque como é que uma pessoa diz para uma multidão: ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Se essa pessoa não está falando a verdade, se a pessoa não tem autoridade, não seria uma loucura? Tem um bocado de guias aí dizendo isso. Ah, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por ali. Mas ninguém pode afirmar como Jesus afirmava. Olha como isso é forte. Jesus garante por essa autoridade de que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nunca morrerá eternamente. Ele está falando de alguma coisa que está para além da nossa vida física, gente. Aí para pensar. Olha, se a gente tivesse compreensão, se a gente tivesse, sabe, um pouco mais de entendimento sobre a dimensão dessa autoridade, nós como cristãos, de qualquer época, em qualquer tempo, nós andaríamos com muita firmeza. Porque às vezes todos nós temos nossos momentos de falha e de fraqueza. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma maneira geral. Às vezes você olha para determinados cristãos, é como se Jesus não pudesse. É como se Jesus não pudesse. Isso não pode haver algo pior para a nossa fé do que você dizer que você segue Jesus, mas você não tem o entendimento e a compreensão de que Ele pode todas as coisas. Até os demônios aqui entenderam isso, porque os demônios disseram: o que tu vieste fazer aqui? Vieram nos atormentar? Eu sei que tu és o Santo de Deus. E o santo aqui é com S maiúsculo, viu? Porque todos nós somos santos. Com S minúsculo. Porque nos tornamos santos em função do santo, que é Jesus. Esse é o santo. Alguns teólogos dizem que quando Isaías teve a visão dele, no capítulo 6, né? Que ele viu os querubins clamando de dia e de noite: santo, santo, santo. Por que ele falou santo, santo, santo? Alguns teólogos dizem porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Ou porque Deus é santo, santo e santo. Então é interessante, porque os demônios olham para Jesus e não veem em Jesus alguém que espelha demônio, um feiticeiro. Jesus não viu isso não. Os demônios olharam para Jesus e disseram: tu és um santo. Tu não és um qualquer não. Tu és o santo de Deus. Isso é forte. Para pensar. Se nós tivéssemos discernimento, gente, olha, acredita.
Nós andaríamos com tanta convicção. Quando eu falo pisar firme, não é com orgulho não, é pisar firme no sentido de que eu não estou pisando em areia movediça. Quem anda com Jesus não está pisando em areia movediça não, porque areia movediça você pode pisar e afundar, e vai afundar. É sólido, eu posso firmar, porque aquele que fez a promessa tem autoridade. Quando Jesus ensina, ensina com autoridade. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: se alguém odiar no coração, já é assassino. Quem foi que disse não matarás? Deus, Pai. Aí ele diz: eu, porém, vos digo. Não é que Jesus estivesse dizendo Deus, não. É porque Jesus está se colocando no mesmo patamar de Deus, e está dizendo: olha, eu estou dizendo isso, eu estou ampliando isso aqui. Essa era a razão, porque tantas pessoas eram atraídas por ele. E hoje não pode ser diferente. Não pode ser. Só que as pessoas aqui, elas estão vendo Jesus ao vivo, literal. Hoje elas vão ver Jesus aonde? Em nós, em mim e você. Só que se eu e você não confiamos nessa autoridade de Jesus, nós vamos viver um cristianismo sem autoridade. Você concorda comigo? Ah, vou falar não, pode ser que não queira. Ah, não vou orar não, pode ser que não aconteça. Isso é ou não é falta de autoridade? É ou não é? Para. Não, vai sim. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E se depender da minha oração, já aconteceu. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, né? Um desses programas aí. O camarada estava com 60 anos, era um cara que tinha sido bem sucedido financeiramente. Mas quando ele completou 60 anos, naquele dia, ele se olhou no espelho, ele já estava quebrado financeiramente, ele não tinha mais nada. Ele disse que o que tinha no bolso era $200. Já tinha, o terceiro casamento dele tinha sido destruído, os filhos não queriam nem ver ele, por causa da estupidez e da ignorância dele. Aí ele olhou para ele e disse assim no espelho: a minha vida é um fracasso, com 60 anos de idade eu estou aqui, é fracasso, tenho nada, e não tenho perspectiva de nada. Testemunho dele. Aí ele passando na frente de uma igreja, ouviu um culto, entrou, ouviu, não gostava de negócio de cristianismo nem nada, mas quando terminou ele foi tocado por a palavra do pastor. E quando o pastor foi saindo para ir no estacionamento, ele acompanhou o pastor e disse para ele: pastor, olha, eu sinceramente eu estou aqui. E aí falou ali em poucas palavras, e o que o pastor disse foi o seguinte: olha, deixa eu te dizer um negócio, isso é palavra dele. Se tu entregar a tua vida para Jesus, daqui a 5 anos ele vai reverter isso, tua vida estaria totalmente mudada. Isso é testemunho dele. 5 anos. Aí ele, quando completa 65 anos, ele, por coincidência, não no dia que ele completou 65 anos, não, mas um dia ou dois depois, ele encontra o mesmo pastor e ele chega para ele e diz: pastor, o senhor não está lembrado de mim não? Estou não. Tem como lembrar. 5 anos atrás, eu lhe digo que era 5 anos porque eu estava com 60 anos, agora eu estou com 65. Entreguei minha vida para Jesus. O Senhor disse que com 5 anos Jesus restauraria a minha vida. Pô, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: eu entreguei minha vida para Ele, Jesus me restaurou tudo. Tudo em 5 anos, pastor. 5 anos. Você crê nisso?
Você acredita nessa autoridade? Porque acredite, esse homem não é exceção não, mano. Mas deixa eu fechar a segunda coisa aqui. Por que as pessoas se aproximavam de Jesus? Em primeiro lugar, por causa da autoridade dele. Mas em segundo lugar, é porque Jesus, ele não tripudiava na dor dos outros. Ele não zombava, ele não brincava. Quando os demônios começaram a falar, e eles falaram a verdade, versículo 24, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder, bem sei que és o Santo de Deus. O que é que Jesus fez? Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Jesus não estava ali para brincar com a dor daquele possesso, não. Era isso que atraía as pessoas a Jesus. Há determinados cultos, infelizmente, que numa situação como essa, se faz uma divulgação, rasga o véu, dando uma ênfase tremenda para Satanás, para os demônios, em detrimento do que está sofrendo. Não, as pessoas procuravam Jesus e eram atraídas por Jesus, porque, sabe, eles se sentiam amadas por Jesus. Elas não se sentiam abusadas por Cristo. Elas não se sentiam exploradas por Jesus. Gente, essa é uma característica que tem que ser da igreja do Senhor Jesus. O mundo está tateando, acredite, gente, mas é de todas as raças, cores, de todo, sabe, de toda classificação social, do mais pobre ao bilionário, seja quem for, as pessoas estão em busca de alguém que olhem para elas, que ame, e que não venha tripudiar em cima da sua dor, da sua fraqueza, da sua fragilidade, do seu pecado. Eu acho tão interessante quando Jesus diz em Mateus 11: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho isso tão interessante, porque Jesus, ele não fazia acepção de ninguém. O religioso faz, a religiosa faz. Ah não, aqui, não, mas rapaz, aí está perdido demais. Jesus diz: vem a mim. Pô, vindo, onde é que você está? Venha só o bagaço. Vem aí, sabe? E as pessoas sabiam disso. E isso atraía as pessoas. Amada, a igreja do Senhor Jesus tem que ter esse perfume. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos um bom perfume. Um bom perfume, mano, você sente o aroma dele de longe, não sente não? Um bom perfume. Nós somos um bom perfume de Cristo. Pensa, vamos ser bem honestos mesmo, de verdade. A minha maneira de ser, de respeitar, de amar, de cuidar, de tratar, demonstra Jesus acessível. Porque eu já tenho dito isso aqui, é muito fácil as pessoas chegarem e dizer: não olhe para mim não, olhe para Jesus. Tudo bem, mas onde é que eu vou ver Jesus, se eu não conseguir ver Jesus em você? Se você não conseguir ver Jesus em mim, vamos ser honestos. Aí você é uma tranqueira, um problema, uma pessoa que tem mais problema do que soluções. Entende? Por isso atraía as pessoas, porque quando ele via, ele tratava. Ele não deu, olha, não deu trela. Vou usar essa expressão aqui antiga.
Jesus não deu trela para o demônio, os demônios que estavam nesse homem. Não deu não. Não deu espaço não. Não deu não. Quem faz isso é religioso. Me lembro uma vez, hoje eu estou para dar testemunho aqui, né? Mas eu vou fechar aqui. Talvez até eles vão ouvir isso. A minha cunhada, um novo convertido. E ela tinha acabado de casar com meu irmão e tinha problemas e tal, não sei o quê. Um dia ela, conversando comigo assim, a gente batendo um papo. Eu morava no Montes e ela, teve uma época que ela vendia verdura, essas coisas e tal. E foi deixar lá frutas e verduras lá em casa. Beleza. E aí ela me falando e tal, da dificuldade do casamento, eu fiz uma pergunta para ela. Você quer paliativo ou quer solução? Ela disse, eu quero a solução. Eu digo, a solução é Jesus. Amado, isso já vai há uns 30 anos, eu acho. São um casal de pastores. Meu irmão, José Nédio. E a minha cunhada, Silvana. Você quer paliativo? Paliativo é quando você está com, vamos dizer, você está com uma enfermidade, aí vem a febre, você está com uma infecção do corpo, vem uma febre, aí você toma um remédio para a febre, ou para a dor. Isso é um paliativo. Porque o que está causando a dor e a febre não foi resolvido. Para ser resolvido, você tem que tratar aquilo. Jesus, quando ele chega, ele não chega para dar paliativo. Ele chega para dar solução. Faz sentido isso? Faz sentido? É por isso que eles olharam e eles se admiraram. Eu vou parar aqui. Então, versículo 28, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém nesse mundo, não tem nenhum sistema de governo, seja ele qual for, que tenha transformado para o bem mais a vida de pessoas, de gerações, do que o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Ninguém. Só que eu e você, como cristão e como cristã, precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Não tardou, versículo 23, que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou. Não tardou. Alguém levou esse homem lá. Porque com certeza o espírito imundo não ia lá por sua vontade nunca. O Senhor nos abençoe. Deixa eu falar para você que está aqui no vídeo. Deus abençoe sua casa. Deixa eu dizer isso para você. Os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes, amigos, deixa eu falar isso. Você quer paliativo ou quer solução? Se você quiser paliativo, você pode ir para outro lugar. Mas se você quer solução, vá para Jesus. Vinde a mim. O convite de Jesus é para a gente ir à pessoa dele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não mandou ir a pastor, Jesus não mandou ir a ninguém, não existe isso. Jesus disse, vem a mim, eu não tenho intermediário, é eu e você, vem a mim. Se essa é a sua disposição, onde você estiver, da maneira como você estiver, o Espírito Santo inclusive está falando no meu coração aqui, que é possível. Você que está deitado aí,
na sua cama, deitado, que está abatido e que está achando que não tem mais solução. Pois deixa eu dizer para ti, entrega a tua vida para Jesus agora, nesse momento aqui. Diz assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida para ti. E deixa eu te dizer, eu não vou te dar prazo não, mas deixa eu te dizer, logo logo, você vai dizer, de fato é verdadeiro, Ele tem autoridade, e Ele não me rejeita. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nossa vida.